Bom, amiguinho, continuando a nossa aula, nós agora vamos ver a classificação das soluções, não é? Como eu já mostrei inicialmente, que as soluções elas podem ser classificadas de acordo com o estado físico, o estado de agregação entre as moléculas. As soluções podem ser classificadas como sólidas, líquidas ou gasosas. Quanto à natureza do soluto, esta solução, ela pode ser classificada em soluções moleculares ou soluções iônicas. Então, como diferenciar uma solução molecular de uma solução iônica? Nós temos que saber a origem do soluto, não é? Para poder a gente fazer essa classificação, tá? Até porque a solução molecular são aquelas soluções em que o soluto é uma molécula que, adicionada ao solvente, ou seja, adicionada à água, a molécula não quebra. Se não quebra, não se ioniza, tá certo? Então, a solução será molecular. É o caso do açúcar, como eu mostrei na aula anterior. Açúcar é uma molécula formada por sacarose, formada por 12 carbonos, 22 de hidrogênio e 11 oxigênio, que é a forma da sacarose. Posso até mostrar aqui a vocês. Vocês não estão lembrados, talvez, da forma da sacarose, mas a gente lembra. Sacarose, veja só. Aqui está a forma da sacarose. Veja só. C12H22O11. Dá para perceber ou não? Ou não ficou bem? Parece que não ficou bem. Ao contrário, né? Mas tudo bem. Essa molécula de sacarose, em contato com a água, ela não quebra. Aqui está. Eu adicionei açúcar à água e as moléculas de sacarose ou de açúcar estão intactas aqui, dissolvido apenas na água. Tá? Continua intacto, C12H22O11. Então, ela não se ioniza. Por isso que a solução é molecular. Esta solução é uma solução molecular. Agora, veja só. Eu tenho aqui cloreto de sódio, que vou adicionar esse cloreto de sódio a... Veja só. Cadê o cloreto de sódio? Aqui está ele. Eu vou adicionar, aqui está o cloreto de sódio. Pode ser até aqui mesmo. Eu vou adicionar ao solvente água. Aqui está H2O. Ó. Adicionei cloreto de sódio na água. Ó. Esse cloreto de sódio, ao ser adicionado à água, como ele é um sal já é iônico por natureza. Ó. Já se dissolveu totalmente na água. Como ele é iônico por natureza, o que é que ocorre aqui na verdade? O sódio vai se separar do cloro, já que cloreto de sódio é o que? NaCl. Sódio se separa do cloro, produzindo esta dissociação iônica. Né? Cloreto de sódio é um íon, né? Já é um íon por natureza, Na mais Cl-. Ao adicionar o solvente, a água, o Na+, que é o cátion, se separa do ânion, que é Cl-. Então, essa solução é uma solução iônica, porque dá origem a íons, certo? Solução iônica, tá? O mesmo ocorre com as bases. Eu tenho uma base aqui, tenho várias, por exemplo, eu tenho aqui água, deixa eu ver aqui, essa outra aqui, amônia, hidróxido de amônia, que é uma base. O hidróxido de amônia, sendo adicionado à água, o hidróxido de amônia já é um íon por natureza. Todas as bases são íons. Tem o cátion e o ânion. Esses íons, quando adicionados à água, eles se separam. Essa separação chama-se dissociação iônica. Então, resultado: sais e bases em contato com a água formam o quê? Soluções iônicas, porque há a formação de íons, ou seja, há essa separação do íon. Então, solução molecular
são as soluções que não conduzem eletricidade. E as soluções iônicas são aquelas que conduzem eletricidade, já que a solução fica totalmente rodeada de cátions e ânions. Tá? Então, essa é a segunda classificação. Na terceira classificação, a gente pode classificar as soluções de acordo com a proporção entre quantidade de soluto e quantidade de solvente. De acordo com a proporção entre quantidade de soluto e solvente, as soluções podem ser classificadas como diluídas ou concentradas. O que é uma solução diluída? Ela é diluída quando há pouco soluto em relação ao solvente. Ó, uma pequena alíquota de soluto, eu coloco uma grande quantidade de solvente, de água, a solução será diluída. Digamos que eu pego essa pequena quantidade aqui de soluto, ó, desse sal, e adiciono 1 litro de água. Aqui tem o quê? 1 grama de sal em 1 litro de água. Assim, é muito pouco soluto adicionado ao solvente. Então, solução diluída. Agora, se ao invés de 1 grama de cloreto de sódio, eu utilizar, por exemplo, 100 gramas de cloreto de sódio, ora, eu terei, nesse caso, uma solução concentrada. Por quê? É muito soluto, é muito sal a ser adicionado a 1 litro de água. Tá? Então, soluções, de acordo com a proporção entre quantidade de soluto e solvente, ela pode ser diluída ou concentrada. Uma outra classificação é com relação à solubilidade. De acordo com a solubilidade, as soluções podem ser insaturadas, não saturadas ou supersaturadas. Ou seja, elas podem ser insaturadas, saturadas ou supersaturadas. Como diferenciá-las? Ora, primeiro a gente tem que saber o que é solubilidade, tá certo? Então, a solubilidade está presente no nosso dia a dia. Eu vou citar um exemplo. Você vai, pela manhã, em casa, você vai tomar seu café, seu leite, tomar um suco, né? A mamãe prepara um suco e você vai adicionar, ela não coloca o açúcar, aí você está ali para tomar seu suco e você usa 1 colher de açúcar. Adiciona a colher, o açúcar, agita, o açúcar se dissolve totalmente. Então, se o açúcar se dissolveu totalmente na mistura homogênea, então nesse caso a solução é insaturada. Você coloca uma 2ª colher de açúcar, tá? Agita, o açúcar se dissolve totalmente. A solução continua insaturada. Aí você coloca a 3ª colher de açúcar. Agita, 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 agita. Quando a mistura entra em repouso, você percebe aqui no fundo do recipiente que tem uns grânulos, uns cristais aparecendo. 2, 3 cristais. Nesse caso é o solvente lhe avisando, ó, atingiu o ponto de saturação. Não tenho mais condições de dissolver açúcar. Tá certo? Mas aí você está displicentemente, digamos que você esteja assim, displicentemente, né, conversando com a mamãe. Aí você coloca a 4ª colher de açúcar. Aí mexe, 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 mexe. Quando a mistura entra em repouso, aparece o excesso de açúcar aqui embaixo. O solvente está ralhando com a tua cara. Ele disse, eu não te disse que não colocasse mais açúcar? Seu Zé Bobão. Ele diz desse jeito, na nossa cara. Né? Eu só dissolvo essa quantidade, então a quantidade que ele dissolveu está lá intacta. Dissolveu, a solução saturada, saturou. E aqui embaixo vai ficar o corpo de fundo, como a gente chama quimicamente. Ou seja, o excesso de açúcar que você colocou, que não dissolveu, fica aqui embaixo. Tá? Saturou, parte saturada e a parte não saturada e a parte de baixo que não se dissolveu mais. Então, solução saturada é isso. Como é que eu vou agora... Como é que eu vou definir a solução saturada? Eu digo, solução saturada é aquela
que é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida numa quantidade padrão de solvente. Ou seja, digamos que eu use esse sal aqui, cloreto de sódio. Tá? Eu vou adicionando em 100 gramas de água. 100 gramas de água é 100 ml de água, porque 1 grama de água equivale a 1 mililitro. Então, 1 litro de água pesa 1 quilograma de água, tá certo? Então, digamos que eu tenho aqui, ó, pronto, aqui está o Beck, ó. O Beck está medindo 100 ml de água, massa padrão do solvente, 100 ml. Aí o Beck dizendo, ó, pode verificar, 100 ml está medindo, tá certo? Aí eu vou colocando sal aqui na água, 5 gramas, 10 gramas, 15 gramas, agitando e o sal se dissolvendo. Quando eu chegar em 36 gramas de sal, pronto. A água só dissolve até 36 gramas de sal, tá certo?